Que alegria! Sejam muito bem-vindos aos nossos vídeos. É um prazer imenso estar falando da palavra de Deus para vocês e trazendo dicas, curiosidades a respeito do Evangelho de Jesus Cristo e estar falando a respeito da restauração do Evangelho e da sua igreja que Ele nos deixou. Eu gostaria de pedir a vocês que nos ajudassem, pois estamos começando agora com esse canal e não temos muitas condições para estar fazendo melhores vídeos, para estar explicando melhor a respeito deste evangelho que nós vamos falar no canal. E se vocês puderem se inscrever e curtir, o que vocês puderem fazer para nos ajudar, nós ficamos muito gratos. Desde já eu agradeço e muito obrigado por estar assistindo o meu vídeo. Valeu, obrigado. Ou dizeis que a árvore é boa e seu fruto é bom, ou dizeis que a árvore é má e seu fruto é mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Mateus 12:33. Amados, quero lhe fazer uma pergunta. Por acaso existe outra casa igual à sua no mundo? Se comparássemos a sua casa com todas as outras casas do mundo, por acaso acharia outra com as mesmas características que a sua casa tem? Com certeza, a sua resposta seria: não existe outra casa no mundo igual à minha. Pois, do mesmo modo, Cristo estabeleceu a sua casa na terra e estabeleceu primeiro uma planta, que é como sua casa foi estabelecida através de um alicerce. Só que Cristo é o único que pode alterar a planta original da sua casa. E ele fez isso por revelação. Só que Cristo é o único que pode alterar a planta da sua casa. E ele fez isso por revelação. Quando ele fez um pedido de alteração da planta no Novo Testamento, ele havia pedido ao seu apóstolo que pregasse somente para a casa de Israel e não para os gentios. Depois da sua morte, com a sua ascensão, ele pediu a Pedro que fizesse uma alteração dada por meio de uma visão de que o evangelho, então, deveria também ser ensinado aos gentios. Primeiro, esse exemplo nos mostra que a planta da casa pode ser alterada somente por revelação de Cristo. Segundo, esta revelação era dada ao profeta, que era o porta-voz de Deus na terra. Em outras palavras, a Igreja de Deus seria regida por revelação divina e pela ordem. Então, se alguma pessoa quisesse descobrir aonde está a Igreja de Cristo hoje, ela deveria comparar a planta espiritual da Igreja de Cristo criada por ele no Novo Testamento e compará-la com todas as outras igrejas cristãs do mundo hoje, até encontrá-la que combinasse com a planta, organização por organização, ensinamento por ensinamento, ordenanças por ordenanças, frutos por frutos, revelação por revelação. Ao fazê-lo, ela poderá encontrar algumas igrejas com algumas semelhanças, um ou dois ensinamentos parecidos,
uma ordenança semelhante, uns ofícios com o mesmo nome, mas só vai encontrar uma igreja que coincide com a planta de todos os aspectos materiais, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Agora, eu vou colocar à prova esta afirmação da organização de Cristo, conforme está revelado nela. Em primeiro lugar, a Igreja foi fundada por apóstolos e profetas. Quando um apóstolo, como por exemplo Judas, morria e a base era quebrada, outros 11 apóstolos se reuniam e escolhiam um sucessor para que os alicerces ficassem inteiros de novo, ou para que os alicerces fossem restaurados. Esse padrão evidenciava a importância de que manter um quórum de 12 apóstolos era tão importante se manter esses 12 apóstolos que Paulo declarou, sendo perguntado até quando precisávamos deles. E Paulo respondeu: até quando chegarmos à unidade da fé. E depois explicou: o motivo, desse modo, não seríamos levados por todo o vento de doutrina, e assim os apóstolos eram fundamentais para manter a doutrina pura. Suponhamos que eu conte uma história para alguém e depois essa pessoa contasse para outra pessoa. Um vizinho, por exemplo, e assim por diante. Um vizinho contaria para o outro vizinho, passando sempre adiante a história para outro vizinho, até chegar na última casa da sua rua. O que aconteceria com essa história? Ela mudaria, sempre muda. Isso faz parte da natureza humana. Foi o que aconteceu com a doutrina ensinada pelos apóstolos. Ao saírem para pregar nas diversas cidades e aldeias, à medida que a doutrina foi sendo transmitida de uma pessoa a outra, ela começou a mudar. Quando os apóstolos estavam vivos, eles puderam corrigir a doutrina por meio de epístolas e sermões pessoais. Mas quando os apóstolos se foram, deixou de existir qualquer sistema que evitasse domínio injusto. Não havia mais ninguém para fazer correções, e a doutrina foi distorcida e pervertida. Por esta razão, a planta revela que os apóstolos e profetas continuam nos alicerces da sua igreja, a Igreja de Jesus Cristo. Você tem algum conhecimento de algum pedido de alteração do Novo Testamento, alguma revelação que tenha modificado a planta, afirmando que os apóstolos não têm mais necessidade de existir? Eu não. Então, se for esse o caso, a verdadeira Igreja de Jesus Cristo, hoje em dia, deve haver apóstolos e profetas, que é o seu alicerce, para auxiliar o Salvador, e seus apóstolos a levar o Evangelho ao mundo. O Senhor escolheu também 70 homens para levar o Evangelho também. Em Lucas capítulo 10, nós lemos a respeito dos 70.
E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Agora, amados, amigos e irmãos, você conhece alguma igreja hoje em dia que se assemelha a esta planta que tenha o ofício de 70? A planta do Novo Testamento revela outros líderes que fazem parte da organização da Igreja de Cristo: bispos, anciões, diáconos, evangelistas e pastores. Significa que o bispo é presidente da estaca que preside o rebanho, ou seja, o bispo é como se fosse um pastor. Pois bem, amados irmãos, amigos, queridos, cremos na mesma organização que existia na igreja primitiva, isto é, apóstolos e profetas, pastores, mestres, evangelistas e etc. Em outras palavras, cremos que a igreja atual de Jesus Cristo deve ter a mesma organização que existia na igreja original de Cristo, estando sujeita apenas a mudanças recebidas por revelação. Por isso, cada um desses ofícios está presente na nossa igreja hoje em dia. Bom, amigos, espero que tenham entendido um pouco a respeito da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e entendido um pouco mais da doutrina de Cristo, pois é a única igreja verdadeira na face da terra, que é guiada por revelação pelo próprio Cristo. E eu deixo estas palavras em nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.